E nós cremos, ó Pai, que se nessa tarde o Teu Espírito Santo falar conosco, muito mais do que as palavras de alguém, de um homem, Senhor, nós vamos sair daqui renovados pelo Senhor. Nós vamos sair daqui transformados, ó Pai. Então fala conosco, nós queremos ouvir Tua voz. A nossa alma tem sede de Ti, Senhor. Fala conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podemos sentar, meus irmãos. Como transformar a vida em uma festa? Quando esse tema me veio à mente, eu achei muito sugestivo. Como transformar a vida em uma festa? Se existe uma coisa boa, é a gente ir numa festa, num churrasquinho, com os amigos, com os irmãos, aquela comunhão santa do ministério. Festa é uma coisa maravilhosa. Mas quantas pessoas, nos dias que nós vivemos, antes de continuar, se você quiser ir abrindo sua Bíblia lá, já deve estar aqui, ou não, Apocalipse 3:20, abra sua Bíblia lá em Apocalipse 3:20. Nos dias que vivemos, nós vemos pessoas procurando as mais diversas formas de preencher algo que existe dentro do corpo que a gente não consegue entender muito bem. Pessoas buscando as mais diversas formas, algumas em religião, algumas em objetos. Por exemplo, a gente tem budismo, os cristais, gente que busca preencher, vamos dizer assim, aquele vazio existente dentro da alma, com diversas coisas. Quem sabe esse vazio dentro da alma, e quem sabe nessa tarde que nós estamos aqui, existe alguém falando assim: eu sou essa pessoa que tem um vazio aqui dentro. E talvez esse vazio se iniciou quando alguém querido seu faleceu. Ou quem sabe você chegou na semana passada ou ainda ontem, o patrão chegou e falou assim: ó, tem que te dizer algo, nós estamos cortando uns gastos aqui, coisa e tal, e o desemprego bateu na tua porta, e até é por isso que você está aqui nessa tarde hoje. Ou quem sabe ainda você possa falar assim: não, comigo está tudo bem, minha vida está boa, lá em casa está tudo certo, serviço, ganho bem, não tem ninguém querendo brigar comigo, está tudo bem. Mas tem uma coisa, lá dentro tem aquele negócio que eu não sei o que é e que continua vazio, mesmo quando todas as coisas estão bem. Será que nessa tarde eu estou falando com alguém que veio aqui, ou que está aqui, buscando alguma coisa, preencher algo, que nem você sabe explicar o que é? Eu queria que nós pudéssemos ler o texto de Apocalipse 3:20. Você que já abriu a sua Bíblia, creio que deve estar no telão também. Vamos ler. A palavra do Senhor nos diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Vamos ler mais uma vez, é só um versículo. Diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Essa questão de entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo, nos traz a intenção de uma festa, de comida, de cear, de estar junto. E pensando nisso, eu gostaria que a gente pudesse ver 3 passos bem práticos para como transformar a nossa vida em uma vida de festa. Vamos lá, então. O primeiro passo é reconhecer que a iniciativa é sempre de Deus. A primeira parte do versículo nos diz: eis que estou à porta e bato. Quem se aproxima da casa da minha vida é Jesus. Quem se aproxima da porta da casa da minha vida e da sua vida é Jesus. Quem bate a porta da casa da sua vida é Jesus. Deus quer que sua vida seja uma festa. O Senhor não planejou você para que você vivesse triste.
Ele deseja que sua vida seja uma vida abundante. Ao olharmos no texto de Lucas 15, o verso 7 e o verso 10, se você tem agilidade para abrir a sua Bíblia, abra e vamos ler. Se você não tem tanta agilidade, vamos ler comigo o verso 7 e 10 de Lucas 15. A palavra do Senhor nos diz: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Agora o verso 10. Assim digo-vos que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. O nosso Deus é um Deus de festa, um Deus de alegria. Ele não quer que você fique triste. Deus nos criou, Ele diz assim, que quando um pecador se arrepende, há festa. O nosso Deus, Ele é um Deus de festa. Ele deseja transformar a sua vida em uma festa. E Ele se alegra com os seus filhos. É isso que essa palavra de Lucas nos diz, que Ele se alegra com os seus filhos. Antes de buscarmos uma vida de alegria, o Senhor já procurava por nos dar essa vida de alegria. Deus nos procura para oferecer essa vida abundante. E esta é uma verdade que eu e você não podemos negar à luz desse texto de Apocalipse. Antes de procurarmos Deus, Deus nos procurava. É Ele quem chega e bate a porta. É Ele quem se dispõe a nos procurar. Jesus procurou por mim e nessa tarde Jesus está aqui procurando por você. Procurando para que você possa abrir a porta da sua vida para Ele. É Ele quem nos procura. Vocês querem ver um exemplo disso? Um outro texto é o texto de Lucas 19, 3 e 4. Essa é a história de Zaqueu. Todos chegaram lá? Vamos ler então o que a palavra do Senhor nos diz. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. Zaqueu esforçou-se para achar Jesus. Zaqueu procurava saber quem era aquele que curava as pessoas, que fazia milagres e sinais. Ele correu, ele se esforçou, subiu na árvore, usou as mais diversas formas. E naquele tempo, não tinha televisão, não tinha como colar cartaz em muro. Hoje, o candidato vai estar ali para tentar ganhar a eleição, ele faz aquele monte de papelzinho e coisa e tal, para as pessoas verem o rosto dele. Naquela época não tinha isso. Jesus queria descobrir quem era Zaqueu, quem que era. O Zaqueu queria descobrir quem era Jesus. Então, e foi em circunstâncias assim, que Zaqueu descobriu que na verdade não era ele que procurava Jesus, mas Jesus procurava por ele. Vocês querem ver? Lucas 19, 5. Vai um pouquinho abaixo de onde você estava e vamos ler o versículo 5 de Lucas 19. Diz assim a palavra do Senhor: e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse, o que é que o Senhor disse? Zaqueu, desce depressa. Por quê? Hoje me convém pousar em tua casa. Quem foi que encontrou quem primeiro? Jesus encontrou Zaqueu primeiro. E esse mesmo Jesus que procurava e encontrou Zaqueu, hoje, nessa tarde, procura por você. Esse mesmo Jesus que olhou para cima e disse, Zaqueu, desce! Ele procura pela tua vida nessa tarde. Por favor, me escute. Pode parecer que você está aqui à procura de Jesus. Pode parecer que você veio procurar Jesus nessa tarde. Mas na verdade, é Jesus que está à sua procura. Ele quer você. Ele deseja estar com você. É Ele quem lhe olhou primeiro. É Ele que vê a sua situação. Ele vê o momento histórico que você está. Ele sabe o que você está passando. Nessa manhã, quando você acordou e falou assim, como é que vai ser o meu dia? Jesus estava olhando por você e procurando por você.
Nesta manhã, quando você saiu de casa, Ele estava olhando por você e procurando por você. Ao olharmos para o texto de Apocalipse novamente, veremos que Ele não só está à porta, mas Ele está batendo, Ele está agindo ao seu redor e ao meu redor. Deus age ao meu redor, através das circunstâncias. Vocês querem ver? Talvez você estava passando aqui pela rua, aqui pela frente, nem era o seu caminho de costume. Você não costuma passar por aqui. Mas então você ouviu a música, ou você olhou a igreja e falou assim: eu vou entrar que eu acho que eu devo entrar aqui. Deus agiu nessa circunstância para que você chegasse aqui. Quem sabe a tua situação financeira não vai bem, e você pensou assim: eu vou lá na igreja para receber uma oração, eu vou lá na igreja porque lá tem alguém que vai orar por mim e as coisas vão ficar bem. Talvez alguém lhe convidou, um amigo, um parente, eu não sei. Quem sabe você pode estar até pensando assim: ele contou tudo para esse rapaz, contou o que eu estou vivendo. Não, te garanto, ninguém veio falar comigo antes do culto, e nem por situação nenhuma. Se nessa tarde você tem ouvido uma voz dentro de você, nessa tarde o Espírito Santo de Deus está falando: eu estou batendo a porta da casa da sua vida. Não se engane, quando você entrou aqui pensando que estava procurando Jesus, talvez ainda procurando uma vida melhor, era Jesus que procurava por você. Ele já procurava você fazia muito tempo. Você e eu precisamos reconhecer que é Jesus quem procura por nós, que é Ele quem age ao nosso redor. Será que você não percebe? Isso que tem acontecido com você não seriam as batidas amorosas de Deus à porta da sua casa, dizendo: eu estou aqui, eu estou procurando por você. Não seria a forma de Deus estar chamando a tua atenção para que você decida abrir a porta da sua vida para Ele? Cuidado com o nome que você dá às lutas e tribulações, às provações, às tentações, às desgraças da tua vida. Essas podem ser as batidas amorosas de Deus à porta da sua vida. As batidas do Senhor muitas vezes são suaves, são bem lentas e bem suaves, mas Ele continua batendo dia após dia a porta da sua vida para que você diga: Senhor, eu quero entrar, eu quero que o Senhor entre na minha vida. Quem sabe diante disso que eu estou falando, você me diga assim: a minha situação está boa, essa mensagem nem é para mim, porque eu não estou sofrendo, está tudo bem lá em casa, afinal de contas até ganhei uma promoção. O seu sucesso, a sua cura física, a sua promoção no trabalho, será que não seriam as formas de Deus estar lhe mostrando: e agora, vai ou não vai abrir a porta da sua vida para mim? Será que não seriam as batidas de Deus também dizendo: eu estou aqui, você não vai abrir a porta? Sim, as iniciativas são de Deus, porque Ele nos amou primeiro. Vocês querem ver? 1 João 4,19 nos diz assim: nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Foi Jesus que olhou para mim, olhou para você e disse: eu te amo primeiro. Sim, é esse amor de Deus que faz com que Ele nos procure primeiro. É Ele quem bate a porta da nossa vida, é Ele quem age ao redor das nossas situações. Nessa tarde, eu creio que Deus me pôs aqui para dizer: Ele está à sua procura, Ele está buscando pela sua vida. Deus quer te dar uma vida de festa. Deus não criou você para viver na tristeza. Deus tem te amado, Ele nos amou primeiro. Mas diante disso, é preciso que nós venhamos a reconhecer que fazer escolhas é uma responsabilidade minha. Reconhecer
que fazer escolhas é minha responsabilidade. Vamos ver a parte B de Apocalipse 3:20. A palavra diz assim: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Vamos ler de novo? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, conquanto seja verdadeiro, que é Deus quem toma a iniciativa, que é Ele quem me procura primeiro, que é Ele quem bate a porta da minha existência, é também verdadeiro que a entrada dEle em minha vida só ocorre se eu deixá-lo entrar, se eu convidá-lo para entrar em minha vida. Note bem, se alguém ouvir a minha voz, este se coloca uma condição. É nossa responsabilidade escolher Jesus entrar em nossa vida. Você precisa escolher ouvir Jesus. Você precisa escolher, falar assim, eu quero ouvir o Senhor. O texto diz, se alguém ouvir. Ouvir Deus é uma escolha que eu e você precisamos fazer dia após dia. É você que escolhe ouvi-lo através da pregação, através dos cânticos que cantamos, dos cursos que a igreja oferece. Verdades Básicas é um curso que Deus tem falado com inúmeros de nós. Quantos ouviram a voz de Deus em Verdades Básicas? Levantem a mão assim. Deus fala conosco. É importante lembrarmos que a palavra ouvir não é somente escutar. Não é você chegar aqui na igreja, escutar e não fazer nada. Essa palavra ouvir traz em si o sentido de dar atenção, de entender e até obedecer. Quando nos dispomos a ouvir Jesus, estamos nos sujeitando a seus ensinos e mandamentos. Ouvir é uma postura do discípulo que segue seu mestre, aonde quer que ele vá. Mas também é preciso escolher abrir a porta, ou seja, escolher aceitá-lo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Vamos ver duas características de alguém que abre a porta para Jesus, ou que abre a porta da sua vida. A primeira característica de alguém que abre a porta para Jesus é alguém que se dispõe a ultrapassar barreiras. Como assim ultrapassar barreiras? Em nossas vidas, muitas vezes, levantamos barreiras que impedem que outras pessoas, mas também Jesus, entre e nos conheça. E vocês querem ver quais são essas barreiras? Muitas vezes, uma das barreiras é não querer romper com os nossos familiares ou amigos que não aceitam a nossa fé. Muitas vezes, as barreiras que nós levantamos são aquelas pessoas que nós não queremos abrir mão delas, mesmo sabendo que a companhia delas não faz bem para nós. Uma barreira bem grande, o nosso egoísmo, o nosso orgulho. São barreiras que nós levantamos, que nos impedem, que impedem a entrada de Jesus. E uma das maiores barreiras, os pecados que não estamos dispostos a abandonar, formam as maiores barreiras para que nós não ultrapassemos. Mas a segunda característica de alguém que abre a porta é alguém que permite ser conhecido. Quando abrimos a porta da nossa vida para que Jesus entre, estamos dando liberdade para que Ele possa conhecer como somos por dentro. Quando abrimos a porta da nossa vida para Jesus, nós permitimos que Ele conheça como é o mais profundo do coração. O que bate a hora na mente, a hora que nós vamos deitar, e o pensamento vem, e o pensamento vai tomando conta da mente, e você fala assim, não, isso aqui eu não posso entregar para Jesus. A característica de alguém que abre a porta é alguém que permite ser conhecido por Jesus. Ao ouvirmos a voz de Jesus e abrirmos a porta da nossa vida para Ele, será necessário que saibamos que a escolha é nossa e nós escolhemos o prosseguimento da revelação de Deus em nossas vidas.
Como assim? É eu e você, somos nós, que escolhemos o quanto Deus vai se revelar a nós. É eu e você que escolhemos o quanto Deus vai ser revelado em nossas vidas. O quanto nós abrimos a porta para Ele, quanto mais ou quanto menos, é o quanto vamos conhecer Deus. É o quanto vamos experimentar essa vida de festa. É o quanto vamos transformar a nossa vida em uma vida de festa. A iniciativa é sempre dele, mas a escolha de deixá-lo entrar é minha. Diga assim: a escolha de deixá-lo entrar é minha. Fala assim para o teu irmão: você escolhe deixá-lo entrar. A não ser que eu use o poder de escolha pessoal e o convide a entrar, ele não entrará. Ele vai esperar o seu convite. Jesus está aqui nessa tarde, porém Ele não vai arrombar a porta do seu coração. Ele não vai abrir a sua mente e falar: agora eu vou entrar. Não. Vocês querem ver quem faz isso? Quem faz isso é o diabo. A palavra de Deus nos diz em João 10:10. Diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Esta vida abundante é que o Senhor quer te dar nessa tarde. É essa vida de alegria, essa vida que transcende o material, é essa vida que não importa se a situação está a favor ou se está contra. Essa vida o Senhor quer te oferecer. Nessa tarde é colocado diante de mim e de você a escolha a fazer, uma escolha a fazer. A decisão que nós tomarmos levará a nossa vida a se transformar em uma vida de festa ou permanecer em um vazio. Por isso é muito importante que nós saibamos que as nossas escolhas terão consequências. Reconhecer que nos tornamos responsáveis pelas consequências das nossas escolhas é o terceiro passo que eu queria ver com vocês nessa tarde. A última parte do verso 20 de Apocalipse 3 diz assim: entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Você quer que Jesus entre na sua casa, na sua vida? Você quer fazer uma festa com Jesus? Ele quer fazer essa festa com você nessa tarde. Se você escolher manter a porta da sua vida fechada para Jesus, Ele não entrará. As consequências disto são da sua responsabilidade. Você ouviu? As consequências são da sua responsabilidade. Você terá que arcar com as consequências de viver uma vida distante de Jesus. E não existe meio termo. Quem sabe você tem vindo, você tem ouvido falar de Jesus, você tem ouvido falar dessa vida abundante que Ele dá. Mas não se engane. A palavra nos diz, em Mateus 12:30, quem não é comigo é contra mim, e quem não ajunta, espalha. Não existe meio termo. Agora, se você decidir abrir a porta da sua vida para Jesus, Ele vai entrar. Porém, se você decidir fechar a porta da sua vida para Jesus, você já envolveu-se com Ele negativamente. Não existe um meio termo. Não existe hoje eu abro a porta e amanhã eu fecho. A vida com Jesus é contínua. Você mantém a porta da sua vida aberta para Ele. Agora, se você abrir a porta da sua vida para Jesus, Ele vai fazer uma festa tão grande, que como nós lemos um pouco antes, vai ter uma festa até no céu. No céu vai ter festa. A palavra diz: entrarei em sua casa, cearei com Ele, e Ele comigo. Fala assim para o teu irmão: Ele vai fazer uma festa contigo, meu irmão. Quantos creem que o Senhor tem vida de festa para nós? Levanta a mão. Vamos aplaudir então essa vida de festa que o Senhor tem para nós. Aleluia!
Sabe por quê? Porque quando nós temos essa vida de festa com Jesus, todas as nossas necessidades físicas são supridas, não vai faltar nada em sua casa, e ainda que falte, a alegria vai estar no Senhor, porque a palavra do Senhor diz assim, em Mateus 6,33, um texto bastante conhecido: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Se você abrir a porta da sua vida para o Senhor nessa tarde, Ele vai entrar e vai levar junto com Ele mantimento que vai trazer abundância para você. Nada vai faltar na tua vida, nada. Ele vai suprir as necessidades da alma. Quem sabe você fala assim, mas na minha casa não precisa de nada, nós estamos bem. Mas Ele supre as necessidades da alma, onde ninguém pode chegar. Ele vai lá e coloca a mão dele, supre. Quando você está triste, quando você está abatido, quando você não sabe o que fazer, Ele estende a mão e fala assim: venha, eu tenho uma vida de festa para você. É assim que é esse Deus. Ele supre as necessidades espirituais. A gente vê tanta gente saindo de psicólogos sem solução. A gente vê tantas pessoas andando pelas ruas sem encontrar solução, porque solução espiritual é só o Senhor Jesus que tem. É só Ele que nos dá essa vida abundante de festa. Sabe por quê? O nosso Deus é um Deus de alegria. O Salmo 43:4, sabe o que ele nos diz? Olha só o que o Salmo 43:4 nos diz: então entrarei no altar de Deus. O Deus do quê? O Deus da minha grande alegria. O Deus em quem eu tenho regozijo de alma, em quem todas as coisas se completam. A tua vida pode se completar se você falar assim: Senhor, eu abro a porta da minha vida para Ti. Porque é no Senhor, vou repetir, é no Senhor Jesus Cristo que todas as coisas. Eu não sei se você tem vindo aqui buscado um milagre, buscado uma cura, quem sabe um parente seu, eu não sei, mas eu sei te dizer de uma coisa: se você escolher abrir a porta da sua vida para Jesus, se a pessoa que você veio aqui orar por ela, pedir oração por ela, abrir a porta da vida dela para Jesus, vai ter uma festa no céu, vai ter uma festa na tua vida. Esse é o nosso Deus, que mesmo que nós passamos por momentos difíceis, Ele estende a mão e fala assim: eu tenho uma vida de festa para você, eu tenho alegria. O Senhor tem nos amado desde a fundação do mundo. Ele olhou para mim, olhou para você e disse: eu quero te amar primeiro, eu quero você, é você que eu quero. Mas se você não abrir a porta, Ele não vai poder fazer a festa, porque Ele só pode fazer a festa com quem abre a porta da vida para Ele. Como vemos, Deus age de todas as formas. Deus age ao nosso redor. Deus intervém nas situações para que possamos olhar para Ele, para que possamos abrir a porta da nossa vida para Ele. Porém, todavia, no entanto, aceitá-lo, a escolha de aceitá-lo é uma responsabilidade minha e sua. Eu não posso escolher Jesus, abrir a porta da minha vida para Jesus por você. Nós precisamos aceitá-lo. Qual vai ser a sua escolha? Nessa tarde eu gostaria de perguntar: qual vai ser a sua escolha? Muito mais do que uma vida de festa. Nessa tarde, a vida e a morte eterna estão colocadas diante de você. E o que você vai fazer? Você vai escolher aceitar, abrir a porta para Jesus? Só Ele pode nos dar esta vida abundante. Só o Senhor Jesus, só você abrindo a porta da sua vida para Jesus, vai poder transformar este vazio que muitas vezes você não sabe o que é. Vai transformar essa angústia que quando você deita você não sabe o que é. Só Ele
pode transformar as nossas vidas em uma vida abundante. E isso só acontece quando nós abrimos a porta da nossa vida para Ele. Eu queria que nós curvássemos as nossas cabeças em oração, enquanto os músicos vêm chegando aqui à frente. Vamos orar ao Senhor. Ó Pai, a Tua palavra foi pregada, Senhor. A nossa vida queremos abrir para Ti agora, ó Pai. O Senhor tem nos amado. O Senhor tem agido das mais diversas formas em nossas vidas, ó Pai, para demonstrar o Teu amor, Senhor. E nessa tarde, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, para ouvir Tua voz, para ouvir o que o Senhor tem para falar conosco, ó Pai. Por isso nós colocamos-nos ao Teu dispor, abrimos a porta da nossa vida para Ti, Senhor. Tu és o nosso Deus que tem nos amado. E nós cremos, ó Pai, que se nessa tarde o Teu Espírito Santo falar conosco, muito mais do que as palavras de alguém, de um homem, Senhor, nós vamos sair daqui renovados pelo Senhor. Nós vamos sair daqui transformados, ó Pai. Então fala conosco, nós queremos ouvir Tua voz. A nossa alma tem sede de Ti, Senhor. Fala conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podemos sentar, meus irmãos. Como transformar a vida em uma festa? Quando esse tema me veio à mente, eu achei muito sugestivo. Como transformar a vida em uma festa? Se existe uma coisa boa, é a gente ir numa festa, num churrasquinho, com os amigos, com os irmãos, aquela comunhão santa do ministério. Festa é uma coisa maravilhosa. Mas quantas pessoas, nos dias que nós vivemos, antes de continuar, se você quiser ir abrindo sua Bíblia lá, já deve estar aqui, ou não, Apocalipse 3:20, abra sua Bíblia lá em Apocalipse 3:20. Nos dias que vivemos, nós vemos pessoas procurando as mais diversas formas de preencher algo que existe dentro do corpo que a gente não consegue entender muito bem. Pessoas buscando as mais diversas formas, algumas em religião, algumas em objetos. Por exemplo, a gente tem budismo, os cristais, gente que busca preencher, vamos dizer assim, aquele vazio existente dentro da alma, com diversas coisas. Quem sabe esse vazio dentro da alma, e quem sabe nessa tarde que nós estamos aqui, existe alguém falando assim: eu sou essa pessoa que tem um vazio aqui dentro. E talvez esse vazio se iniciou quando alguém querido seu faleceu. Ou quem sabe você chegou na semana passada ou ainda ontem, o patrão chegou e falou assim: ó, tem que te dizer algo, nós estamos cortando uns gastos aqui, coisa e tal, e o desemprego bateu na tua porta, e até é por isso que você está aqui nessa tarde hoje. Ou quem sabe ainda você possa falar assim: não, comigo está tudo bem, minha vida está boa, lá em casa está tudo certo, serviço, ganho bem, não tem ninguém querendo brigar comigo, está tudo bem. Mas tem uma coisa, lá dentro tem aquele negócio que eu não sei o que é e que continua vazio, mesmo quando todas as coisas estão bem. Será que nessa tarde eu estou falando com alguém que veio aqui ou que está aqui buscando alguma coisa, preencher algo que nem você sabe explicar o que é? Eu queria que nós pudéssemos ler o texto de Apocalipse 3:20. Você que já abriu a sua Bíblia, creio que deve estar no telão também. Vamos ler. A palavra do Senhor nos diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Vamos ler mais uma vez, é só um versículo. Diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo.
essa questão de entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo, nos traz a intenção de uma festa, de comida, de cear, de estar junto. E pensando nisso, eu gostaria que a gente pudesse ver 3 passos bem práticos para como transformar a nossa vida em uma vida de festa. Vamos lá, então, o primeiro passo é reconhecer que a iniciativa é sempre de Deus. A primeira parte do versículo nos diz: eis que estou à porta e bato. Quem se aproxima da casa da minha vida é Jesus. Quem se aproxima da porta da casa da minha vida e da sua vida é Jesus. Quem bate a porta da casa da sua vida é Jesus. Deus quer que sua vida seja uma festa. O Senhor não planejou você para que você vivesse triste. Ele deseja que sua vida seja uma vida abundante. Ao olharmos no texto de Lucas 15, o verso 7 e o verso 10, se você tem agilidade para abrir a sua Bíblia, abra e vamos ler. Se você não tem tanta agilidade, vamos ler comigo o verso 7 e 10 de Lucas 15. A palavra do Senhor nos diz: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Agora o verso 10. Assim digo-vos que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. O nosso Deus é um Deus de festa, um Deus de alegria. Ele não quer que você fique triste. Deus nos criou, Ele diz assim, que quando um pecador se arrepende, há festa. O nosso Deus, Ele é um Deus de festa. Ele deseja transformar a sua vida em uma festa. E Ele se alegra com os seus filhos. É isso que essa palavra de Lucas nos diz, que Ele se alegra com os seus filhos. Antes de buscarmos uma vida de alegria, o Senhor já procurava por nos dar essa vida de alegria. Deus nos procura para oferecer essa vida abundante. E esta é uma verdade que eu e você não podemos negar à luz desse texto de Apocalipse. Antes de procurarmos Deus, Deus nos procurava. É Ele quem chega e bate a porta. É Ele quem se dispõe a nos procurar. Jesus procurou por mim e nessa tarde Jesus está aqui procurando por você. Procurando para que você possa abrir a porta da sua vida para Ele. É Ele quem nos procura. Vocês querem ver um exemplo disso? Um outro texto é o texto de Lucas 19, 3 e 4. Essa é a história de Zaqueu. Todos chegaram lá? Vamos ler então o que a palavra do Senhor nos diz. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. Zaqueu esforçou-se para achar Jesus. Zaqueu procurava saber quem era aquele que curava as pessoas, que fazia milagres e sinais. Ele correu, ele se esforçou, subiu na árvore, usou as mais diversas formas. E naquele tempo, não tinha televisão, não tinha como colar cartaz em muro. Hoje, o candidato vai estar ali para tentar ganhar a eleição, ele faz aquele monte de papelzinho e coisa e tal, para as pessoas verem o rosto dele. Naquela época não tinha isso. Jesus queria descobrir quem era Zaqueu, quem que era. O Zaqueu queria descobrir quem era Jesus. Então, e foi em circunstâncias assim, que Zaqueu descobriu que na verdade não era ele que procurava Jesus, mas Jesus procurava por ele. Vocês querem ver? Lucas 19, 5. Vai um pouquinho abaixo de onde você estava e vamos ler o versículo 5 de Lucas 19. Diz assim a palavra do Senhor: e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse, o que é que o Senhor disse? Zaqueu, desce depressa. Por quê? Hoje me convém pousar em tua casa. Quem foi que encontrou quem primeiro? Jesus encontrou Zaqueu primeiro. E esse mesmo Jesus
que procurava e encontrou Zaqueu, hoje, nessa tarde, procura por você. Esse mesmo Jesus que olhou para cima e disse: Zaqueu, desce! Ele procura pela tua vida nessa tarde. Por favor, me escute. Pode parecer que você está aqui à procura de Jesus. Pode parecer que você veio procurar Jesus nessa tarde. Mas na verdade, é Jesus que está à sua procura. Ele quer você. Ele deseja estar com você. É Ele quem lhe olhou primeiro. É Ele que vê a sua situação. Ele vê o momento histórico que você está. Ele sabe o que você está passando. Nessa manhã, quando você acordou e falou assim: como é que vai ser o meu dia? Jesus estava olhando por você e procurando por você. Nesta manhã, quando você saiu de casa, Ele estava olhando por você e procurando por você. Ao olharmos para o texto de Apocalipse novamente, veremos que Ele não só está à porta, mas Ele está batendo. Ele está agindo ao seu redor e ao meu redor. Deus age ao meu redor, através das circunstâncias. Vocês querem ver? Talvez você estava passando aqui pela rua, aqui pela frente, nem era o seu caminho de costume. Você não costuma passar por aqui. Mas então você ouviu a música, ou você olhou a igreja e falou assim: eu vou entrar que eu acho que eu devo entrar aqui. Deus agiu nessa circunstância para que você chegasse aqui. Quem sabe a tua situação financeira não vai bem, e você pensou assim: eu vou lá na igreja para receber uma oração, eu vou lá na igreja porque lá tem alguém que vai orar por mim e as coisas vão ficar bem. Talvez alguém lhe convidou, um amigo, um parente, eu não sei. Quem sabe você pode estar até pensando assim: ele contou tudo para esse rapaz, contou o que eu estou vivendo. Não, te garanto, ninguém veio falar comigo antes do culto, e nem por situação nenhuma. Se nessa tarde você tem ouvido uma voz dentro de você, nessa tarde o Espírito Santo de Deus está falando: eu estou batendo a porta da casa da sua vida. Não se engane. Quando você entrou aqui pensando que estava procurando Jesus, talvez ainda procurando uma vida melhor, era Jesus que procurava por você. Ele já procurava você fazia muito tempo. Você e eu precisamos reconhecer que é Jesus quem procura por nós, que é Ele quem age ao nosso redor. Será que você não percebe? Isso que tem acontecido com você não seriam as batidas amorosas de Deus à porta da sua casa, dizendo: eu estou aqui, eu estou procurando por você. Não seria a forma de Deus estar chamando a tua atenção para que você decida abrir a porta da sua vida para Ele? Cuidado com o nome que você dá às lutas e tribulações, às provações, às tentações, às desgraças da tua vida. Essas podem ser as batidas amorosas de Deus à porta da sua vida. As batidas do Senhor muitas vezes são suaves, são bem lentas e bem suaves, mas Ele continua batendo dia após dia a porta da sua vida para que você diga: Senhor, eu quero entrar, eu quero que o Senhor entre na minha vida. Quem sabe diante disso que eu estou falando, você me diga assim: a minha situação está boa, essa mensagem nem é para mim, porque eu não estou sofrendo, está tudo bem lá em casa, afinal de contas até ganhei uma promoção. O seu sucesso, a sua cura física, a sua promoção no trabalho, será que não seriam as formas de Deus estar lhe mostrando: e agora, vai ou não vai abrir a porta da sua vida para mim? Será que não seriam as batidas de Deus também dizendo: eu estou aqui, você não vai abrir a porta? Sim, as iniciativas são de Deus, porque Ele nos amou primeiro. Vocês querem ver?
1 João 4,19 nos diz assim: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Foi Jesus que olhou para mim, olhou para você e disse: eu te amo primeiro. Sim, é esse amor de Deus que faz com que Ele nos procure primeiro. É Ele quem bate a porta da nossa vida, é Ele quem age ao redor das nossas situações. Nessa tarde, eu creio que Deus me pôs aqui para dizer: Ele está à sua procura, Ele está buscando pela sua vida. Deus quer te dar uma vida de festa. Deus não criou você para viver na tristeza. Deus tem te amado, Ele nos amou primeiro. Mas diante disso, é preciso que nós venhamos a reconhecer que fazer escolhas é uma responsabilidade minha. Reconhecer que fazer escolhas é minha responsabilidade. Vamos ver a parte B de Apocalipse 3:20. A palavra diz assim: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Vamos ler de novo? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, conquanto seja verdadeiro, que é Deus quem toma a iniciativa, que é Ele quem me procura primeiro, que é Ele quem bate a porta da minha existência, é também verdadeiro que a entrada dEle em minha vida só ocorre se eu deixá-lo entrar, se eu convidá-lo para entrar em minha vida. Note bem, se alguém ouvir a minha voz, este se coloca uma condição. É nossa responsabilidade escolher Jesus entrar em nossa vida. Você precisa escolher ouvir Jesus. Você precisa escolher, falar assim: eu quero ouvir o Senhor. O texto diz: se alguém ouvir. Ouvir Deus é uma escolha que eu e você precisamos fazer dia após dia. É você que escolhe ouvi-lo através da pregação, através dos cânticos que cantamos, dos cursos que a igreja oferece. Verdades Básicas é um curso que Deus tem falado com inúmeros de nós. Quantos ouviram a voz de Deus em Verdades Básicas? Levantem a mão assim. Deus fala conosco. É importante lembrarmos que a palavra ouvir não é somente escutar. Não é você chegar aqui na igreja, escutar e não fazer nada. Essa palavra ouvir traz em si o sentido de dar atenção, de entender e até obedecer. Quando nos dispomos a ouvir Jesus, estamos nos sujeitando a seus ensinos e mandamentos. Ouvir é uma postura do discípulo que segue seu mestre, aonde quer que ele vá. Mas também é preciso escolher abrir a porta, ou seja, escolher aceitá-lo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Vamos ver duas características de alguém que abre a porta para Jesus, ou que abre a porta da sua vida. A primeira característica de alguém que abre a porta para Jesus é alguém que se dispõe a ultrapassar barreiras. Como assim ultrapassar barreiras? Em nossas vidas, muitas vezes, levantamos barreiras que impedem que outras pessoas, mas também Jesus, entre e nos conheça. E vocês querem ver quais são essas barreiras? Muitas vezes, uma das barreiras é não querer romper com os nossos familiares ou amigos que não aceitam a nossa fé. Muitas vezes as barreiras que nós levantamos são aquelas pessoas que nós não queremos abrir mão delas, mesmo sabendo que a companhia delas não faz bem para nós. Uma barreira bem grande, o nosso egoísmo, o nosso orgulho. São barreiras que nós levantamos, que nos impedem, que impedem a entrada de Jesus. E uma das maiores barreiras, os pecados que não estamos dispostos a abandonar, formam as maiores barreiras para que nós não ultrapassemos. Mas a segunda característica de alguém que abre a porta é alguém que permite ser conhecido.
Quando abrimos a porta da nossa vida para que Jesus entre, estamos dando liberdade para que Ele possa conhecer como somos por dentro. Quando abrimos a porta da nossa vida para Jesus, nós permitimos que Ele conheça como é o mais profundo do coração. O que bate a hora na mente, a hora que nós vamos deitar, e o pensamento vem, e o pensamento vai tomando conta da mente, e você fala assim, não, isso aqui eu não posso entregar para Jesus. A característica de alguém que abre a porta é alguém que permite ser conhecido por Jesus. Ao ouvirmos a voz de Jesus e abrirmos a porta da nossa vida para Ele, será necessário que saibamos que a escolha é nossa e nós escolhemos o prosseguimento da revelação de Deus em nossas vidas. Como assim? É eu e você, somos nós que escolhemos o quanto Deus vai se revelar a nós. É eu e você que escolhemos o quanto Deus vai ser revelado em nossas vidas. O quanto nós abrimos a porta para Ele, quanto mais ou quanto menos, é o quanto vamos conhecer Deus. É o quanto vamos experimentar essa vida de festa. É o quanto vamos transformar a nossa vida em uma vida de festa. A iniciativa é sempre dele, mas a escolha de deixá-lo entrar é minha. Diga assim, a escolha de deixá-lo entrar é minha. Fala assim para o teu irmão, você escolhe deixá-lo entrar. A não ser que eu use o poder de escolha pessoal e o convide a entrar, ele não entrará. Ele vai esperar o seu convite. Jesus está aqui nessa tarde, porém Ele não vai arrombar a porta do seu coração. Ele não vai abrir a sua mente e falar, agora eu vou entrar. Não. Vocês querem ver quem faz isso? Quem faz isso é o diabo. A palavra de Deus nos diz em João 10:10. Diz assim, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Esta vida abundante é que o Senhor quer te dar nessa tarde. É essa vida de alegria, essa vida que transcende o material, é essa vida que não importa se a situação está a favor ou se está contra. Essa vida o Senhor quer te oferecer. Nessa tarde é colocado diante de mim e de você a escolha a fazer, uma escolha a fazer. A decisão que nós tomarmos levará a nossa vida a se transformar em uma vida de festa ou permanecer em um vazio. Por isso é muito importante que nós saibamos que as nossas escolhas terão consequências. Reconhecer que nos tornamos responsáveis pelas consequências das nossas escolhas é o terceiro passo que eu queria ver com vocês nessa tarde. A última parte do verso 20 de Apocalipse 3 diz assim: entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Você quer que Jesus entre na sua casa, na sua vida? Você quer fazer uma festa com Jesus? Ele quer fazer essa festa com você nessa tarde. Se você escolher manter a porta da sua vida fechada para Jesus, Ele não entrará. As consequências disto são da sua responsabilidade. Você ouviu? As consequências são da sua responsabilidade. Você terá que arcar com as consequências de viver uma vida distante de Jesus. E não existe meio termo. Quem sabe você tem vindo, você tem ouvido falar de Jesus, você tem ouvido falar dessa vida abundante que Ele dá. Mas não se engane. A palavra nos diz, em Mateus 12:30, quem não é comigo é contra mim, e quem não ajunta, espalha. Não existe meio termo. Agora, se você decidir abrir a porta da sua vida para Jesus, Ele vai entrar. Porém, se você decidir fechar a porta da sua vida para Jesus, você já envolveu-se com Ele negativamente.
Não existe o meio termo. Não existe hoje eu abro a porta e amanhã eu fecho. A vida com Jesus é contínua. Você mantém a porta da sua vida aberta para Ele. Agora, se você abrir a porta da sua vida para Jesus, Ele vai fazer uma festa tão grande, que como nós lemos um pouco antes, vai ter uma festa até no céu vai ter festa. A palavra diz: entrarei em sua casa, cearei com Ele, e Ele comigo. Fala assim para o teu irmão: Ele vai fazer uma festa contigo, meu irmão. Quantos creem que o Senhor tem vida de festa para nós? Levanta a mão. Vamos aplaudir então essa vida de festa que o Senhor tem para nós. Aleluia! Sabe por quê? Porque quando nós temos essa vida de festa com Jesus, todas as nossas necessidades físicas são supridas. Não vai faltar nada em sua casa. E ainda que falte, a alegria vai estar no Senhor. Porque a palavra do Senhor diz assim, em Mateus 6,33, um texto bastante conhecido: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Se você abrir a porta da sua vida para o Senhor nessa tarde, Ele vai entrar e vai levar junto com Ele mantimento que vai trazer abundância para você. Nada vai faltar na tua vida, nada. Ele vai suprir as necessidades da alma. Quem sabe você fala assim: mas na minha casa não precisa de nada, nós estamos bem. Mas Ele supre as necessidades da alma, onde ninguém pode chegar. Ele vai lá e coloca a mão dele, supre. Quando você está triste, quando você está abatido, quando você não sabe o que fazer, Ele estende a mão e fala assim: venha, eu tenho uma vida de festa para você. É assim que é esse Deus. Ele supre as necessidades espirituais. A gente vê tanta gente saindo de psicólogos sem solução. A gente vê tantas pessoas andando pelas ruas sem encontrar solução. Porque solução espiritual é só o Senhor Jesus que tem. É só Ele que nos dá essa vida abundante de festa. Sabe por quê? O nosso Deus é um Deus de alegria. O Salmo 43:4, sabe o que ele nos diz? Olha só o que o Salmo 43:4 nos diz: então entrarei no altar de Deus. O Deus do quê? O Deus da minha grande alegria. O Deus em quem eu tenho regozijo de alma, em quem todas as coisas se completam. A tua vida pode se completar se você falar assim: Senhor, eu abro a porta da minha vida para Ti. Porque é no Senhor, vou repetir, é no Senhor Jesus Cristo que todas as coisas. Eu não sei se você tem vindo aqui buscado um milagre, buscado uma cura, quem sabe um parente seu, eu não sei, mas eu sei te dizer de uma coisa: se você escolher abrir a porta da sua vida para Jesus, se a pessoa que você veio aqui orar por ela, pedir oração por ela, abrir a porta da vida dela para Jesus, vai ter uma festa no céu, vai ter uma festa na tua vida. Esse é o nosso Deus, que mesmo que nós passamos por momentos difíceis, Ele estende a mão e fala assim: eu tenho uma vida de festa para você. Eu tenho alegria. O Senhor tem nos amado desde a fundação do mundo. Ele olhou para mim, olhou para você e disse: eu quero te amar primeiro. Eu quero você. É você que eu quero. Mas se você não abrir a porta, Ele não vai poder fazer a festa. Porque Ele só pode fazer a festa com quem abre a porta da vida para Ele. Como vemos, Deus age de todas as formas. Deus age ao nosso redor. Deus intervém nas situações para que possamos olhar para Ele, para que possamos abrir a porta da nossa vida para Ele. Porém, todavia, no entanto, aceitá-lo, a escolha de aceitá-lo é uma responsabilidade minha e sua. Eu não posso escolher Jesus, abrir a porta da minha vida para Jesus
por você. Nós precisamos aceitá-lo. Qual vai ser a sua escolha? Nessa tarde eu gostaria de perguntar: qual vai ser a sua escolha? Muito mais do que uma vida de festa. Nessa tarde, a vida e a morte eterna estão colocadas diante de você. E o que você vai fazer? Você vai escolher aceitar, abrir a porta para Jesus? Só Ele pode nos dar esta vida abundante. Só o Senhor Jesus, só você abrindo a porta da sua vida para Jesus, vai poder transformar este vazio, que muitas vezes você não sabe o que é. Vai transformar essa angústia que quando você deita você não sabe o que é. Só Ele pode transformar as nossas vidas em uma vida abundante. E isso só acontece quando nós abrimos a porta da nossa vida para Ele. Eu queria que nós curvássemos as nossas cabeças em oração, enquanto os músicos vêm chegando aqui à frente. Vamos orar ao Senhor. Ó Pai, a Tua palavra foi pregada, Senhor. A nossa vida queremos abrir para Ti agora, ó Pai. O Senhor tem nos amado. O Senhor tem agido das mais diversas formas em nossas vidas, ó Pai, para demonstrar o Teu amor, Senhor. E nessa tarde, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, para ouvir Tua voz, para ouvir o que o Senhor tem para falar conosco, ó Pai. Por isso nós colocamos-nos ao Teu dispor, abrimos a porta da nossa vida para Ti, Senhor. Tu és o nosso Deus que tem nos amado.